Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos sobre o reconhecimento da união homoafetiva. Para tanto, contamos com a participação do Dr. Paulo Iotti. Lembramos que esse episódio foi gravado à distância em respeito às medidas de distanciamento social devido à pandemia da Covid-19. Nesse episódio, vamos abordar o reconhecimento da união estável para casais do mesmo sexo, decidido no julgamento da ADIM 4.277 e da ADPF 132 em 2011, portanto, há mais de 10 anos. A importância dessas decisões e os seus impactos na consolidação dos direitos das pessoas LGBTI+, e a devida reparação em seu acesso à cidadania e aos direitos civis serão debatidos no episódio de hoje. Paulo Iotti é professor e advogado, autor de diversos livros de direito, integrante da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, e diretor-presidente do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero. Paulo, muito obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo. Conte um pouco mais sobre a sua trajetória acadêmica e profissional. Muito obrigado, doutor Eduardo. É um grande prazer estar aqui com vocês. A minha trajetória pessoal eu sou formado em Direito em 2005 pelo Mackenzie em São Paulo. Meu primeiro livro, o Manual da Homoafetividade, é fruto do meu TCC de graduação, muito ampliado, né? Então comecei a estudar os temas de diversidade em 2003, a partir da discussão sobre a união homoafetiva, de que vamos falar hoje, né, que é o tema que estava em principal debate na época, e a partir daí ingressando em outros, né, conheci ativistas, outros temas de militância em eventos da Associação da Parada do Orgulho LGBTI+, de São Paulo. Em 2009, eu considero que eu ingressei mesmo no movimento social, mas em 2008, 2009, eu fiz petições, né, de amicus curiae pela Associação de Incentivo à Educação e Saúde de São Paulo nesses dois processos, a ADPF 132 e a ADIM 4277. Fui um dos advogados, né, fui o 7º advogado a falar em sustentação oral nesse julgamento favoravelmente, né, a ação. E a partir daí eu ingressei de vez, né, no ativismo LGBTI+, por intermédio do direito, né, sempre respeitando a dogmática jurídica, é bom sempre destacar isso, e a partir de então que eu comecei a minha atuação perante o Supremo Tribunal Federal em outros processos também. Bom, esses casos completam 10 anos agora em 2021, né? O Supremo reconheceu a união homoafetiva como união estável. Por qual razão isso não viola a Constituição, que fala na união estável entre o homem e a mulher? O fundamento foram os princípios? Foi a analogia? Como justificar essa decisão, Paulo? Diversos votos invocaram ora a analogia, ora a aplicação direta dos princípios constitucionais. A minha argumentação e sustentação oral foi a questão da lacuna normativa colmatável por interpretação extensiva ou analogia. Então, o voto do ministro Aires Brito, ele explicou que a Constituição não proíbe as relações homoafetivas, aquilo que não é proibido é permitido no direito privado, inclusive o artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Então, as relações homoafetivas são lícitas, e não se pode fazer uma interpretação homofóbica da Constituição, disse o ministro Aires, no sentido de que, se você interpretar que a Constituição não reconhece as uniões entre pessoas do mesmo gênero como família, você está entendendo que a Constituição discrimina os casais homoafetivos. Então, já com alguns outros ministros falando, né, alguns votos, você precisa ter uma interpretação sistemática do 226, parágrafo 3º, com o artigo 3º, inciso 4º da Constituição, que proíbe
discriminação de quaisquer natureza. Eu costumo sempre dizer, doutor Eduardo, que eu só entendo as pessoas acharem que haveria uma proibição à união homoafetiva pela letra da lei da Constituição, se são pessoas que não fizeram direito ou não leram um livro de direito civil 1. Porque, embora a Constituição diga, aspas, para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, devendo a lei facilitar a conversão em casamento, fecha aspas, e o Código Civil tem redação equivalente para o casamento, o fato de a lei, a Constituição, regulamentar um fato, no caso a união heteroafetiva, sem nada dispor sobre outro, a união homoafetiva, não é uma proibição implícita, é uma lacuna. Alguns ministros, não me recordo se o ministro Aires falou, não estou falando que há lacuna na Constituição. Bom, eu não entendo muito essa argumentação, porque qual é o conceito de lacuna? O texto normativo regulamentar um fato e nada falar sobre outro. Então, você pode integrar isso por interpretação extensiva analogia. Já que a união homoafetiva foi reconhecida como família pelo Supremo, a ausência de proibição da Constituição a ela legitima o seu reconhecimento. Numa síntese do ministro Gilmar Mendes, que eu gosto muito, ele fala, o fato de a Constituição proteger a união estável entre o homem e a mulher não significa negativa de proteção à união civil ou estável entre pessoas do mesmo sexo. Palavras do ministro Gilmar. Entre outros fundamentos, a função contra-majoritária da jurisdição constitucional, um argumento do ministro Barroso, então advogado, que o ministro Celso encampou, a união estável é uma norma de inclusão, veio para proteger a mulher não casada na sua relação não matrimonializada com o homem. Então, é incoerente, teleologicamente, você interpretar uma norma emancipatória em sentido discriminatório. Então, são vários fundamentos, mas eu acho que o principal é o de que a Constituição não proíbe as uniões homoafetivas. Então, entre duas interpretações possíveis, não é que você vai fazer a interpretação conforme do próprio texto da Constituição, mas está até na ementa do julgamento. O Supremo tem que garantir a unidade da Constituição, para que ela não seja contraditória consigo mesma. E aí, se a Constituição, numa interpretação sistemática, não proíbe a união homoafetiva, cabe interpretação conforme a Constituição do Código Civil, o artigo 1723, para que, ao regulamentar a união estável, ele não seja interpretado como proibindo o reconhecimento da união homoafetiva. Eu acho que essa é a síntese da decisão. O fato objetivo é que, passado mais de 10 anos, nós não temos um estatuto para tratar dos direitos das pessoas LGBTI+. Temos, como você fez menção, uma interpretação da Constituição num artigo que emancipou as mulheres não casadas. E continuamos a ter um Código Civil que não fala nada sobre a união homoafetiva. Nesse sentido, Paulo, a minha pergunta: desde a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a união homoafetiva, como ficou a realidade desses casais? Conquistaram mais direitos? Como eram tratados esses casais antes da decisão do STF? Acho que é importante ressaltar que desde antes da decisão e mesmo depois o movimento LGBTI+, nunca deixou de tentar aprovar leis e até emendas constitucionais para reconhecer direitos. Na Constituinte, tentou-se proibir a discriminação por orientação sexual no artigo 3º, inciso 4º. Numa época que a orientação sexual era entendida como abarcando a identidade de gênero, né? Então, união civil, parceria civil registrada, pacto civil de solidariedade, união estável sem conversão em casamento, se tentou aprovar. A homofobia como crime de racismo até passou na Câmara em 2006, mas morreu no Senado. E depois da decisão das uniões homoafetivas, que teve na sua unanimidade o grande marco, o grande fator emblemático, a unanimidade do Supremo, o repúdio veemente a qualquer forma de discriminação por orientação sexual e depois em outras decisões por identidade de gênero, o movimento continuou tentando aprovar leis. Seja alterar só o artigo da união estável, a senadora Marta tentou,
O deputado Jean Willis, o casamento civil direto, além de união estável. O da Marta depois virou casamento direto também. Lei de identidade de gênero, doação de sangue igualitária. Então, só não virou lei nada no Brasil porque o Congresso Nacional se mostra institucionalmente homotransfóbico. A discriminação institucional não é que ela é necessariamente intencional, mas é uma conduta que gera efeito discriminatório, seja qual for a intenção. Então, não reconhecer esses direitos, essa proteção à comunidade LGBT+, é uma discriminação, e a Constituição proíbe quaisquer formas de discriminação, a gente tem conseguido avançar o reconhecimento dos nossos direitos, da nossa cidadania perante o Supremo. Na segunda parte da pergunta, né, desde então a gente teve outros julgados do Supremo muito bons, né? A não discriminação por orientação sexual nas Forças Armadas, que é a DPF 291, mudança de nome e sexo de pessoas trans no registro civil, independente de cirurgia, laudos e ação judicial, é a DIN 4275, o RE 670422, a homotransfobia como crime de racismo, né, sem legislar nem fazer analogia, como até falamos em outro evento, né, na ADO 26 e no EMI 4733, a doação de sangue igualitária, isso em 2019, a doação de sangue igualitária na ADIN 5543, e a proibição da censura ao debate de gênero na escola, em diversos processos, além de uma liminar do ministro Barroso, para que as mulheres transexuais e as travestis que o quiserem possam ficar nos presídios femininos. É a DPF 527, medida cautelar monocrática. Então, a decisão da união homoafetiva, uma coisa muito importante é que ela é uma decisão que pegou, que tem sido respeitada. Infelizmente, a gente vive num Brasil que até a lei não pega, né, doutor Eduardo? Então, assim, tirando um juiz, sei lá, dias depois da decisão, salvo engano de Goiás, falou, o Supremo rasgou a Constituição, sei lá, enfim, e não ia cumprir, mas o próprio TJ de Goiás cassou a decisão, e foi o Conselho de Magistratura, né, foi até na seara administrativa. E um promotor de Santa Catarina, que ficava recorrendo a todo momento, agora, recentemente, ele foi afastado, que para quem não sabe, né, converter a união estável em casamento, mesmo na união heteroafetiva, você tem que passar por um juiz na vara administrativa, né, que tem parecer do MP, para quê? Para ver se a união é pública, contínua e duradoura, em comunhão plena de vida, que é o conceito legal de união estável. Então, o promotor dava sempre parecer contrário, o juiz celebrava o casamento, o promotor recorria e o TJ de Santa Catarina mantinha o casamento. Eu até acho, né, doutor, que isso já era abuso do direito, né? Quer dizer, o promotor tem a competência funcional, a sua independência, mas, poxa, você vai ficar 7, 10 anos copiando e colando o mesmo recurso, aí eu acho que pode ter um abuso de direito, um abuso de prerrogativa. Mas, seja como for, foram os únicos casos. Então, não se questionou, nem mesmo a resolução do CNJ, que seria um pouco mais polêmica. Tem uma DIN contra ela, a DIN 4966, que não foi julgada pelo Supremo. Eu defendo a constitucionalidade dela pelo PSOL e pela ARPEN, a Amicus Curiae, tem vários Amicus Curiae defendendo, mas é uma decisão que pegou sobre a união estável e até sobre o casamento. O casamento foi o STJ que decidiu meses depois, não o Supremo. E aí o CNJ consolidando. Então, casais homoafetivos têm hoje os mesmos direitos de casais heteroafetivos, por união estável e casamento civil. A família conjugal no Brasil só se reconhece na forma do casamento ou da união estável. Não é? Até tem quem tenha reconhecido a união homoafetiva como uma forma autônoma de família, alheia ao casamento ou união estável, mas é uma tese muito interessante, mas assim, avançada, talvez podemos colocar. Então, isso não gerou, talvez seja outro tema, né, nem problemas na adoção, né, já que o ECA, o artigo 42 do Estatuto da Criança, fala que somente casais casados ou união estável podem adotar. Vale dizer ainda que a gente tem o projeto de lei de Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero, o PLS 134 de 2018, que eu ajudei a coescrever, junto com várias outras pessoas, idealizado pela Maria Berenice Dias, onde a gente tenta tanto consolidar legalmente todos os avanços na jurisprudência do Supremo, quanto garantir outros direitos, já que você ter os direitos garantidos por lei dá mais segurança jurídica do que por decisão judicial. É mais difícil mudar a lei do que mudar a decisão judicial.
Então, um estatuto que fala de famílias, mas de educação, de saúde, de políticas públicas, de criminalização, ações coletivas, enfim, né, e vários outros temas. Esse é um tema que eu gostaria de perguntar na esteira dessa compreensão já generalizada na última década do casamento e até da união homoafetiva. São as consequências disso após se dizer que se trata de uma família, né? Ou seja, esses casais homoafetivos podem adotar crianças ou realizar inseminações artificiais por empréstimo de útero para ter seus filhos. Como que essa questão é tratada aqui no Brasil? E se a jurisprudência já tratou desses temas? Sim. Então, segundo o artigo 42, parágrafo 2º do ECA, né, se fala, para adoção conjunta é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável. Veja, aqui não é lacuna. Aqui tem uma proibição que é explícita, né? A lei disse que somente nessa hipótese você pode adotar. Antes da decisão do Supremo, você tinha decisões, uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que foi mantida pelo STJ, né, que permitia a adoção por um casal homoafetivo. No mínimo por analogia à união estável. Na época, a discussão era se você aplicava a analogia para reconhecer a união homoafetiva como união estável. Em termos de direitos de criança, né, guarda, adoção, o judiciário, acho que ele ficava mais tranquilo em conceder para o casal homoafetivo, porque você sempre tem o parecer de psicólogo e assistente social, que recomendava a adoção. E aí, acho que consideravam como uma situação análoga à união estável, consideravam, na verdade, a união homoafetiva como união estável, que seria o correto pela lei. Mas assim, aí você tem, o Supremo nunca julgou o tema da adoção por casais homoafetivos em plenário. Você tem 2 decisões do ministro Marco Aurélio e uma da ministra Carmen Lúcia monocráticas, mantendo a adoção. A da ministra Carmen Lúcia é muito interessante, porque junto com uma das decisões do STJ, salvo engano, relatada pela ministra Nancy Andrighi, fala, né, que é posterior à decisão do Supremo da união homoafetiva. Então, o reconhecimento da união homoafetiva como união estável, com igualdade de direitos à união heteroafetiva, garante a equiparação de direitos. Então, se a lei diz que os casais em união estável podem adotar, então casais homoafetivos em união estável também podem adotar. Então, a jurisprudência parecia que já estava se consolidando nesse sentido antes da decisão do Supremo. A decisão do Supremo veio a consolidar de vez, então, o direito à adoção por casais homoafetivos casados em união estável. Sobre inseminação artificial, reprodução assistida, que eu confesso que não é lá muito a minha especialidade, a gente tem o provimento 52 de 2016, né, do Conselho Nacional de Justiça. Então, você tem uma norma do CNJ que estabelece os critérios, né? Acho que logo depois da decisão do Supremo teve alguma polêmica porque o Conselho Federal de Medicina não falava expressamente nos casais de mulheres. Mas eu lembro que pouco depois o próprio CFM regulamentou de novo o tema, reconhecendo expressamente que casais de mulheres podem realizar técnicas de reprodução assistida. Eu não vou entrar muito no mérito porque realmente não é minha especialidade, mas assim, são os mesmos critérios. No Brasil, pelo menos, é tecnicamente errado falar em barriga de aluguel. Você não pode pagar para que alguém gere filho, ainda com o seu material genético, como a gente vê em filmes de supostamente outros países. Aqui é cessão gratuita de útero. Se a memória não me trai, tem que ser alguém da sua própria família, né, para justamente ter o caráter gratuito, de benevolência do ato. Então, mas os mesmos critérios de reprodução assistida de casais heteroafetivos se aplicam aos homoafetivos. O que acontece, um problema que eu acho que é independente de orientação sexual, é o que se chama de inseminação artificial caseira. Por quê? Essas técnicas são muito caras, não é? São mais de 10, 20 mil reais e pode não dar certo. Então, não muita gente não tem dinheiro para tentar nenhuma vez e quanto mais de uma. Então, às vezes, você fazem em casa, de uma maneira bem informal, colhendo, né, o material genético do homem, inserindo na mulher, né, no caso dos doadores de material genético, útero, seja lá como isso funciona, e geram. E isso tem gerado alguma resistência, pelo menos dos cartórios de registro civil, e talvez do Conselho Federal de Medicina.
o que eu acho um formalismo exacerbado. Eu acho que, tendo gerado a criança, tendo o acordo de vontades, não deve ter problema. Eu acho que o CFM, e até o Congresso Nacional, se ele quiser, ele deve regulamentar o tema, porque é um fato da vida que acontece, o direito tem que acompanhar o fato social. Obviamente, o fato social que não gera prejuízo a ninguém. Não vejo muito prejuízo dessa prática. Até porque não reconhecer isso vai ser uma situação inócua. Porque, assim, aí me permite uma analogia. Como que casais homoafetivos adotavam antes da jurisprudência reconhecer? Pelo menos dos anos 90 para cá, não se negava a adoção individual por orientação sexual. Então, um ou uma do casal adotava, passava uns anos convivendo o casal com a criança, o outro ou a outra fazia o procedimento de adoção, enfim, uma ação de filiação socioafetiva. Então, na prática, o que vai acontecer? Então, reiterando que não é muito a minha especialidade, você tem esse problema, mas acho que é para casais heteroafetivos também, não só para homoafetivos. Um problema que tem, que a gente talvez possa falar, é para transexuais. Aí eu tenho visto uma discriminação ainda na prática. Pois é, a gente está falando até agora de gays e lésbicas, ou seja, de um direito fundamental à orientação sexual, ou seja, homens que têm um genital masculino e gostam de outros homens, ou mulheres que têm uma genitália feminina e gostam de mulheres. Mas a questão agora, em relação ao trans, é porque daí a gente fala num outro direito, o direito fundamental à identidade de gênero. E aqui parece que as coisas podem ter alguma variação, e por isso que eu quero perguntar para você. E as pessoas trans, né? Elas enfrentam alguma resistência para o casamento civil, adoção e guarda? As pessoas trans, ao contrário de lésbicas, gays, bissexuais, têm encontrado uma resistência na filiação. Me marcou muito, até localizei agora, para não falar, em 2008 saiu no site Consultor Jurídico uma matéria que chama "Mãe adotiva perde guarda de filho por ser transexual". E segundo a matéria diz, no pedido para retirada da guarda da criança, o promotor, que eu não vou citar o nome, considerou o casal anormal. Então, queria levar a criança para uma vida normal. Então, isso é muito problema. Eu lembro depois de uma outra decisão, que eu confesso que eu fiquei na dúvida se o laudo de assistente social ou psicólogo considerou só a transexualidade em si como um mal à criança, o que obviamente é discriminatório, é transfóbico. Lembrando que a homotransfobia foi reconhecida como crime de racismo, então você pode considerar que a criança criada por um casal negro é prejudicial a ela porque ela pode ser discriminada por racismo de branco contra negro? Eu acho que não. Então é o mesmo critério. Mas seja ou não crime, é uma prática discriminatória que eu acho que deve gerar pelo menos dano moral. A gente teve agora esse ano uma travesti que perdeu a guarda de filho em Belém pelo Conselho Tutelar. Vou até localizar aqui para falar de maneira específica, o que aconteceu? Essa mãe travesti estava cuidando do filho, ela colocou uma peruca assim, estilosa, uma peruca talvez espalhafatosa, como ela gosta, a criança riu. Ela falou, olha, você não pode rir das pessoas assim, porque você não entende. E colocou a peruca no próprio filho, do menino. Aí ele chorou. Por causa disso, tiraram a guarda da criança dela. Aí, quer dizer, nessa hora eles falam, tá querendo fazer o menino ficar vestido de menina, sabe? Tá querendo, expondo a criança, a humilhação. Então, isso, na verdade, é transfobia na aplicação do direito, Eu acho que, naquele caso, pelo menos até agora, ninguém falou que uma pessoa trans não poderia ter a guarda de uma criança, como o caso de 2008, que eu falei há pouco, citou. Mas você tem isso. Então, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Atala Rifo e Filhas contra o Chile de 2012, a Corte falou que você não pode tirar a guarda de uma mãe, a guarda dos filhos de uma mãe, só por ela manter uma relação homoafetiva. A senhora Atala, que é juíza, se separou do marido, se relacionou com outra mulher, a princípio uma mulher bissexual, enfim, manteve uma relação com outra mulher, e por causa disso ela perdeu a guarda.
A Corte Interamericana falou, embora a proteção da criança obviamente seja um legítimo fim estatal que o Estado tem que perseguir, ele não pode alegar que faz isso por estereótipos sobre a homossexualidade. Quer dizer, você não promove em nada a proteção da criança, tirando ela da sua mãe só pela sua mãe ser lésbica, só pela sua mãe ou bissexual e ter uma relação com outra mulher. Por igualdade de razões, né, eu acho qual que é o princípio que você extrai desse precedente? Você não pode tirar a guarda de uma criança, de quem quer que seja, a partir de estereótipos. Eu sempre falo, a forma mais restrita de interpretar esse precedente não pode tirar a guarda de uma mãe homossexual por estereótipos sobre a homossexualidade. Mas eu acho que a Corte proibiu o uso de quaisquer estereótipos pejorativos para quaisquer discriminações. Então é óbvio que você não pode tirar a guarda de uma criança, de uma mulher transexual, uma travesti, um homem trans, só por ser trans. Isso é uma coisa. Mas esse caso de Belém, não que tenha sido a intenção do Conselho Tutelar, eu gosto de fazer acusações peremptórias quando eu tenho provas disso, né? Mas assim, pode ter sido uma transfobia estrutural. Ou seja, a discriminação estrutural é aquela que está tão internalizada no inconsciente coletivo que a pessoa discrimina sem perceber. Mas assim, essa mãe travesti, ela estava só educando essa criança. Falou, olha, você não pode rir de alguém, ridicularizar alguém porque usa uma peruca. Vou colocar a peruca em você, então você pode ser ridicularizada? A criança chorou. Uai, criança chora quando você educa, quando você dá bronca. Isso não é motivo para tirar a guarda. Então, talvez esse exemplo não seja o melhor do que eu quero falar. Mas casais homoafetivos, por exemplo, entre lésbicas, gays e bissexuais, que falamos a princípio. Eu acho que ninguém nega o direito à adoção agora. Mas, assim, o que você pode ter, eventualmente, é a discriminação indireta. Você ter 2 pesos e 2 medidas. Uma coisa que acontece com um casal homoafetivo, você tira a guarda, uma coisa que acontece com um casal heteroafetivo, você não tira. Quer dizer, você leva a criança, por exemplo, num restaurante frequentado por casais gays, e querer tirar a guarda por isso. Você está expondo a criança à homossexualidade. E daí? Então, quer dizer, você pode ter uma má vontade, uma incoerência, pode ter má fé, né, mal disfarçada, mas assim, enfim, o direito de filiação para lésbicas, gays e bissexuais me parece bem consolidado. Acho que para pessoas trans que a gente precisa realmente consolidar. Espero que a justiça devolva a guarda desse menino para essa mãe travesti. Paulo, seguindo ainda nessa linha, a certidão de nascimento de uma criança pode ter o nome de 2 pais ou de 2 mães? E como que fica essa questão em relação às pessoas trans? Pode, inclusive porque essas decisões, falei, a decisão de 2006 do TJ do Sul, que eu acho que em 2008 o STJ manteve, o STJ tem 2 julgados de turmas, né, permitindo a adoção conjunta por casais homoafetivos. Fica com o nome de 2 pais e 2 mães. Ficou, isso não criou problema, não há por que ter problema. Até porque a adoção ela é uma ficção jurídica, pelo menos em termos, né, de biologia, né? A lei foi pensada, a lei foi criada pensando no filho biológico, né, um homem e uma mulher. Mas assim, quando você adota uma criança, você está dizendo que o pai e a mãe dela é outra pessoa. Não quero dizer que a filiação tem que ser vinculada como regra à biologia, não é isso. Mas assim, então da mesma forma que é uma ficção jurídica você dizer que a criança é filha de uma pessoa que não a gerou, ou talvez, sinceramente, eu posso até estar equivocado nessa primeira forma de falar, porque assim, paternidade e maternidade são funções, né? Não tem relação com sexo biológico. Quem diz isso é Lacan. É que a gente, no senso comum, vejo que até eu que estudo muito, caí um pouco no senso comum, a gente vincula a paternidade e a maternidade à biologia, mas uma coisa não tem a ver com a outra, necessariamente. Então, paternidade, segundo Lacan, pode ser exercido pelo pai, pela mãe, pela tia, pela avó, né, sobre os consensos culturais que a gente tem sobre paternidade e maternidade. Mas, assim, seja como for, seja a adoção como uma ficção jurídica, acho que não é a melhor tese, mas, assim, a partir do momento que você pode ter adoção por casais homoafetivos, onde a criança tem 2 pais e 2 mães, não há razão nenhuma para que uma pessoa trans, uma travesti, uma mulher transexual, um homem trans, não possa também adotar uma criança. E, na verdade, no Brasil eu não vi muito essa discussão, mas a discussão que se faz um pouco em doutrina, e talvez já tenha havido um direito comparado,
Imagina, a pessoa trans, mulher transexual, homem trans, tem um filho biológico. Então está registrado um pai e uma mãe. Aí este pai registral se descobre ou se assume uma mulher transexual e assume uma identidade feminina. Então aí você tem uma discussão sobre se isso pode, se essa pessoa pode adequar o registro civil da criança para que ela fique, no caso, com duas mães. Tem alguma resistência. No Brasil, eu nunca vi isso ser judicializado. Mas aí é o argumento. Se você pode ter a adoção por casal homoafetivo, que a criança vai ter dois pais ou duas mães, por que, neste caso, da pessoa trans não poderia? E, além de tudo, mas nasceu, essa criança, quando nasceu, só tinha um pai e uma mãe, agora vai ter dois pais, duas mães? Fala, uai. A alternativa é a criança ficar órfã de pai ou de mãe. Se você não permitir que o pai, que se entende como mulher, ou a mãe, que se entende como homem, não retifique o registro civil. Vai ficar Paulo como mãe da criança, se eu fosse um homem trans, por exemplo, me parece descabido. Me parece, né, doutor Eduardo, que a gente pode aplicar aquela máxima do professor Carlos Maximiliano, que todo mundo cita sem ler, eu li, que o direito tem que ser interpretado de forma inteligente para que a lei não resulte em absurdo. Com todo respeito, eu acho absurdo não permitir. Então, eu acho assim, no CNJ tem uma discussão, parece que assim, eu não lembro se mudou ou se querem mudar, para, ao invés de pai e mãe, colocar um termo de gênero neutro, eu não vou lembrar agora, me desculpem, mas, por exemplo, ascendente, ou colocar filiação, por exemplo. Aí colocar o nome das pessoas que constam com filiação. E, doutor Eduardo, uma decisão que eu não estudei ainda, mas que é muito relevante nesse tema, o Supremo, em 2017, permitiu a multiparentalidade. Multiparentalidade, a criança vai ter 3, 4 pessoas como pais e mães. Então, qual o motivo legítimo, admitida a multiparentalidade, a adoção por casal homoafetivo, não poderia adequar o registro civil do filho para que conste o nome retificado do pai ou da mãe na sua identidade de gênero, né, após a retificação? É um tema que a gente tem que amadurecer no Brasil. Eu sei que tem a discussão do jeito comparado, que a gente poderia pesquisar, mas não vejo por que não se reconheceu o direito. Ainda mais porque o Supremo reconheceu o nome social da pessoa trans, né? Se ela trocou o nome nesse processo, por que manter um registro que não está de acordo com a realidade? Isso não faz sentido. Você fala na multiparentalidade e quando a gente troca os nomes, né, fala em poliamor, por exemplo, isso gera uma discussão extraordinária. Eu me lembro que o ministro Fachin prefaciou um livro sobre esse assunto e lá na sabatina dele ele foi bastante questionado sobre isso. Tem alguma evolução nesse tema do poliamor, da multiparentalidade, da possibilidade de 3 pessoas viverem juntas e criarem um filho, por exemplo? Acho que são duas questões que, pelo menos como o Brasil está tratando, são um pouco independentes, embora obviamente interrelacionadas. Infelizmente, no tema do poliamor, na união poliafetiva, a gente só tem tido retrocessos. A ADFAS, que é uma associação, enfim, posso respeitar, mas uma associação conservadora, se não reacionária em direito de famílias, né? Ela pediu ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ proibiu o registro de união poliafetiva até em cartório de títulos e documentos, mas até como sociedade de fato, ele proibiu o registro. Eu lembro... não lembro se foi a ministra Carmen ou outra pessoa falando, que falou, olha, não estamos proibindo as pessoas de fazer o que elas quiserem, estamos falando sobre registro. Fala, uai, se o Estado proibiu o registro, gente, como sociedade de fato, no cartório de títulos e documentos. Então você está dizendo que, sei lá, que se não é ilícito, parece que está dizendo que é ilícito. Ou você está dizendo, pelo menos, que não é algo que o Estado reconheça como legítimo, né? Como família, pelo menos você está negando. Então, e você teve agora, no Supremo Tribunal Federal, recentemente, né? Até fiz um artigo criticando, o Supremo negou o reconhecimento da família paralela de boa-fé.
Quer dizer, de boa fé por quê? Era uma analogia ao casamento putativo. Curiosamente, a primeira família era heteroafetiva e a segunda era homoafetiva. O companheiro intergênero era homoafetivo. Mas o Supremo falou isso com toda razão. Olha, a gente não está discutindo união homoafetiva aqui. União homoafetiva é família com igualdade de direitos à união heteroafetiva. A família heteroafetiva. A gente está discutindo se a família paralela, homoafetiva ou heteroafetiva, tem direitos. E o Supremo falou que não. E o problema é que era uma família paralela de boa fé, porque o companheiro da família paralela não sabia que tinha uma família prévia. Então, foi 6-5, os 5 votos vencidos fizeram uma analogia com o casamento putativo, né? Quer dizer, que a pessoa de boa fé é protegida. E veja, no âmbito previdenciário, aonde você denota subsistência, a pessoa precisava da pensão para sobreviver. Eu escrevi no artigo, no Jota e no IBDFAN, né? Eu não acho que seja coerente com a nossa Constituição emancipatória uma teoria de aspas, morra de fome concubino, fecha aspas, ou concubina. Porque, assim, quem mandou você se envolver numa família ilegítima? É a mensagem que eu tiro da decisão. Não é isso que o Supremo disse, certamente eles não pensaram dessa forma, mas é o que você denota da decisão. E como eu falei, assim, veja, você não estava nem na tese mais ousada de reconhecer a família paralela como família. Seja uma família paralela com traição, seja uma família paralela onde a família prévia sabe. Imagina assim, né? Tem uma primeira família, aí a segunda família, a primeira companheira ou companheiro autorizou a segunda. Não era nem isso que estava sendo discutido. Era uma situação de boa-fé objetiva. Então, em termos de poliamor, eu diferencio, tem um artigo em doutrina, né, na revista Libertas, da Universidade Federal do Ouro Preto, de alguns anos atrás, né? União poliafetiva é uma coisa, família paralela é outra. A poliafetiva, ela é uma única família com 3 ou mais pessoas. Uma única família conjugal. A família paralela tem 2 famílias, uma família anterior e uma família posterior. Acho que o exemplo até de doutrina é o caso do caixeiro viajante. Ele tem uma família em cada estado, por assim dizer, nesse exemplo, que é didático, mas olha, é real. E essa decisão do CNJ, ela é medieval, porque ela é pré-iluminista na forma como ela fundamentou. Só não entrei com a DPF no Supremo contra isso ainda, sinceramente, por falta de força. Mas é contraditório, não é, Paulo? Porque, veja, o moderno direito das famílias, ele está baseado no princípio da afetividade, do afeto, né? Para justificar a existência de um conceito plural de família na Constituição, e aí reside boa parte do voto do ministro Carlos Aires Brito para justificar a união homoafetiva. O que seria uma contradição, gostemos ou não dessa forma, dos outros viverem o poliamor, ou gostamos ou não do casamento tradicional, ou gostamos ou não da união homoafetiva. Parece que o raciocínio aplicado à união poliafetiva ou poliamor, a multiparentalidade, nessa distinção que você fez, é o mesmo que se usava para negar o direito dos homossexuais constituírem família, porque está se negando o princípio da afetividade. É mais ou menos a mesma tese. Eu sempre brinco, né? Já escrevi, tem um artigo meu no Jus Navegantes sobre isso. Você tem que declarar 1 ou 2 inconstitucionalidades para reconhecer a família, a união poliafetiva como família no Código Civil. E esse é um problema. O Supremo falou que a monogamia é princípio constitucional. Aí ele citou o Código Civil. Ele fez uma interpretação da Constituição a partir da lei, o que é equivocado. A monogamia, sinceramente, ela é ratio legis. A monogamia, ela é a razão de ser de algumas proibições da lei. Mas não está escrito monogamia na Constituição. E assim, o que é principalmente contraditório, mais do que a afetividade como princípio jurídico, é que o Supremo, o STJ, todo mundo fala que a Constituição consagrou a pluralidade de entidades familiares. A lição do professor Paulo Lobo, né, que a Constituição anterior falava que a família é constituída pelo casamento. A Constituição atual fala a família merece especial proteção do Estado. Então o professor Paulo Lobo falou, a cláusula de exclusão desapareceu, qualquer família protegida. No Supremo teve ministros que falaram, não, união homoafetiva é uma família autônoma, é casamento, união estável, monoparental e união homoafetiva. Na doutrina tem quem fale isso. O rol de famílias é exemplificativo. Então a família poliafetiva também é família. O meu argumento pelo dever constitucional de reconhecer a família poliafetiva são os princípios da igualdade, não discriminação e da liberdade.
Liberdade é fazer o que quiser desde que não prejudique terceiro. União poliafetiva consensual e não opressora, porque você já teve poligamias opressoras no mundo, acho que até hoje tem um pouco. A monogamia até aí foi muito opressora da mulher até pouco tempo atrás. Mas a união poliafetiva, consensual e não opressora, é um direito de liberdade. E não há motivação válida de um princípio da igualdade, uma motivação lógico-racional que justifique a discriminação dela. Mas, assim, respondendo agora rapidamente a pergunta anterior, então, em termos de união poliafetiva, poliamor e família paralela, a jurisprudência do Supremo e do STJ, ela é contraditória à proteção a minorias. Salvo engano, no julgado do CNJ teve alguém que falou, mas é um ou outro caso só que a gente tem disso, não é bem um fato social. Se é um ou outro caso, é direito de minoria ainda por cima, podia ser só um. A questão não é essa. Por isso que aquela decisão do CNJ é assustadora. Mas na filiação, na multiparentalidade, aí o Supremo é até vanguardista, né? Me surpreendeu em 2017 o Supremo ter reconhecido a multiparentalidade. Uma ótima surpresa, fiquei feliz. Mas que era um tema que não estava muito debatido. No STJ se fala, a filiação socioafetiva prevalece sobre a biológica, mas só para proteger o filho, né? Quer dizer, não é se a biológica, o pai alega, a filiação socioafetiva prevalece para proteger o filho ou a filha. Teve um ou outro caso que alegaram isso, que na prática geraria a negação de direito. O STJ falou, não, a gente protege a criança. Mas então, para filiação em multiparentalidade, não sou um grande especialista, o livro do professor Cristiano Cassetari é o nosso, talvez, grande livro sobre o tema, mas me parece avançada a jurisprudência do Supremo. No fundo, a gente está falando também de liberdade, né? Afinal de contas, está lá no artigo 5º, inciso 2º, para quem quiser ler, né? Que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Essa lei não proíbe e não faz mal a ninguém esse tipo de relação, né? Claro que ter reconhecido esses direitos significa assegurar para essas pessoas cidadania, mas também não faz mal para ninguém o reconhecimento desse tipo de família, né? De modo que é uma questão que vira muito mais uma questão moral de alguém que acredita, que tem crença que isso funcione melhor para ele, do que simplesmente ser um conceito universal que seja admitido na lei e na Constituição. De todo modo... Nós temos evoluído, né, que o ministro Aires, antes da união afetiva, da decisão, ele até cita, ele sempre cita esse caso, ele ficou vencido por 4-1 na turma sobre família paralela. Agora foi 6-5 no plenário do Supremo, né? Então, acho que talvez tenha margem para evoluir, né? Pela ausência de proibição legal, como você falou, e para quem achar que teria proibição legal, né, pela proibição da bigamia, eu acho que a proibição da bigamia proíbe um segundo casamento, mas quem achar que isso proíbe a união poliafetiva é uma proibição inconstitucional também. Acho que tem margem para a gente evoluir nisso no futuro, mas assim, pelo menos na união poliafetiva. Aí eu vou fazer a distinção, né? O Supremo falou de família paralela. Ele falou de monogamia. Vamos lutar para o Supremo esquecer que monogamia é princípio constitucional, porque não é. E assim, eu não quero ser contraditório com a dogmática que eu defendo, né? É óbvio que o direito não é só aquilo que está escrito, mas isso é para garantia de direitos. Para restrição de direitos, a lei, a Constituição tem que ser expressa. O Supremo teria que provar, na linguagem da Suprema Corte dos Estados Unidos, sei lá, um imperioso fim estatal que demanda a discriminação da união poliafetiva, né, a negativa de direitos a ela, ou algum legítimo fim. Isso não é feito. São aquelas incoerências da jurisprudência que ora são formalista e ora não é, né? Quer dizer, a fundamentação do Supremo me denotou uma espécie de formalismo e sem avaliar a constitucionalidade substancial dessa discriminação, que não é coerente com a jurisprudência do Supremo. Enfim, somos todos humanos, enfim, o Supremo, esperamos que o Supremo errou, na nossa opinião, né? Esperamos que no futuro ele repense e evolua, e eu acho que tem margem. Já foi 4-1, agora 6-5, quem sabe a gente não vira no futuro. Para terminar, Paulo, vamos falar um pouco sobre a licença maternidade, a licença paternidade, né? Um casal de mulheres pode obter licença maternidade para ambas as mães ou somente para uma delas?
E como é que fica a questão da isonomia em relação aos casais heteroafetivos, de duplicidade de licenças, de paternidade e maternidade, com prazos diferentes? Isso fere ou não fere a isonomia? A jurisprudência já trata desse assunto? Perdão. É uma questão que parece que está crescendo, né, na realidade. Parece que eu já soube por notícias, né, não li o inteiro teor da decisão, acho que decisões de primeira instância que deram licença maternidade para as duas mães. Eu acho defensável, licença maternidade, como eu falei, para Lacan é função, não está vinculada à biologia, licença maternidade não tem que ser só para que não tem que ser necessariamente só para a mãe que gerou a criança, né? Então eu acho defensável. Mas eu fico com a linha que parece que está se consolidando nos tribunais de segunda instância de fazer uma analogia com o casal heteroafetivo. E foi até a posição da Procuradoria-Geral da República num processo do Supremo, né, um parecer recente sobre o tema, de reconhecer o direito de licença maternidade para o casal de mulheres, não necessariamente para que gestou a criança, então elas escolhem qual delas vai ter a licença maternidade, e a outra fica com licença paternidade por analogia, nessa linha de paternidade e maternidade como funções. Perdoem-me de novo, não sou especialista de direito do trabalho, não sei os prazos das licenças, eu acho que a maternidade é 4 meses e facultativamente vira 6 meses, a paternidade eu não me recordo agora o prazo, mas é bem menor. Até acho que a gente tem que mudar isso até para a união heteroafetiva, né? O homem participar da criação do filho da mesma forma que a mulher, né? Isso não deixa de ser uma espécie de machismo, né? A mulher fica em casa mais tempo que ela que tem que cuidar da criança. Eu acho que essa é a origem da lei, eu acho que a gente tem que mudar isso até culturalmente na sociedade. Mas enquanto não se muda a lei, eu acho que o argumento de isonomia é o melhor argumento. Eu acho que dogmaticamente é o argumento certo, é por isonomia. Nós, movimento LGBTI+, sempre lutamos por igualdade de direitos, nunca quisemos privilégio, mas até politicamente é até melhor a gente fazer isso, porque justamente para não nos acusarem de querer privilégio. Por que o casal heteroafetivo vai ter que ter licenças diferentes, uma muito menor que a outra, e no casal homoafetivo, as duas mães vão ter a licença maior? E o casal homoafetivo masculino, entre 2 homens? Se muito não me falha a memória, quando eu lancei meu manual da homoafetividade a primeira vez, eu até citei uma decisão de 2008, isso eu citei do TRT de Campinas, TRT 15, mas se não me engano, ele deu a licença maternidade para um homem que adotou uma criança. Por quê? Da mesma forma que guarda, visita, né, a licença é um direito da criança enquanto sujeita de direitos. É mais um poder-dever, é um direito-dever dos pais, né, exercê-lo. Então, já que era um homem solteiro adotando uma criança, então, por analogia, obviamente que ninguém falou que ele era mãe, mas assim, que ele era uma mulher, não. Por analogia, por ele exercer a função materna. Então, função materna, maternidade como função não vinculada à biologia, ele ganhou a licença maternidade do prazo da época. Essa é uma fundamentação minha, mais aplicada. Você já teve polêmica disso para a mãe adotiva, se ela tinha a licença maternidade. Aquilo que eu falei, que até me confundiu na resposta anterior, né, do senso comum, né? Não, licença maternidade tem que ser só para a mãe biológica. Não! A mãe adotiva teve alguma polêmica, mas eu acho que rapidamente se consolidou que a mãe adotiva tem direito à licença maternidade. Então, por igualdade de razões, se a memória não me trai, a Justiça do Trabalho reconheceu e isso se consolidou. Então, eu acho que a tese, tanto dogmaticamente, juridicamente certa, quanto politicamente melhor, é a que, enquanto não se muda a lei, o casal de mulheres ou de homens escolhe qual dos dois ou das duas vai exercer a licença maternidade, para ficar nos 4, 6 meses cuidando da criança, e qual a outra ou outro que vai exercer a licença paternidade. Se dá licença maternidade para as duas, então você vai dar licença paternidade para os 2 homens e os 2 vão ficar com um prazo curto, aí eu acho que também seria incorreto. Então, assim, talvez, né, doutor Eduardo, pensando como juiz Hércules, né, quer dizer, a gente tem que tentar compatibilizar o ordenamento jurídico. Não precisa, a gente pode decidir o caso, mas como que você compatibiliza da maternidade para as 2 mães quando você julgar futuramente um caso de 2 pais? Vai ser só a licença menor para os 2? É um tema, de novo, não tenho tão profundos conhecimentos, mas eu acho que a melhor solução é essa que eu citei.
Paulo, muito obrigado por dividir seus conhecimentos conosco, trazer a sua experiência de militante em direitos humanos, advogado consagrado no Supremo Tribunal Federal com essas causas tão importantes para a defesa dos direitos LGBTI+. Muito obrigado. Obrigado a você, doutor Eduardo. Prazer, uma honra. Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgadosecomentado@mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.